Olá, meus amigos do Portal Rural News. Estamos aqui novamente para falarmos sobre análise de mercado de commodities. E agora estamos com o nosso colega Luiz Carlos Pacheco, da TIF Consultoria de Curitiba. Pacheco, seja bem-vindo ao Portal Rural News. Como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer sempre estar aqui. Ótimo. Friozinho chegou no sul. Pessoal que planta trigo está animado. Como que está o mercado de trigo aí? Semana passada a gente teve aí uma baixa geral das commodities. O trigo acompanhou essa queda? Como que foi? O trigo também acompanhou, mas em compensação, nessa segunda-feira, tudo voltou a subir de novo. A soja subiu 31 pontos, o trigo subiu 31 pontos, ou 31 centavos de dólar por bushel, e o milho subiu 7,5, que é bastante coisa também. A alta de hoje do milho se deu, em primeiro lugar, pelo recuo do dólar no mercado internacional. A semana passada, o dólar tinha aumentado de valor, então ele tinha deixado o trigo americano não competitivo no mercado internacional. Aquela paridade entre o euro e o dólar favoreceu o trigo francês, em detrimento do trigo americano. E como a França está mais perto dos compradores, o frete internacional era menor, então o trigo americano deixou de ser competitivo e favoreceu o trigo francês. Já hoje, o dólar perdeu competitividade, quer dizer, ganhou competitividade no trigo, mas o dólar perdeu valor, dando competitividade ao trigo. E o Egito, que é o maior importador de trigo do mundo, hoje abriu uma licitação internacional para comprar um volume não especificado, mas geralmente ele compra 100, 130 mil toneladas de trigo, mas nesta licitação de hoje ele colocou especificamente que ele não aceita trigo francês e nem aceita trigo russo, quer dizer, trigo do Mar Negro e trigo da Europa. Semana passada, o Egito tinha comprado trigo da Alemanha, lembra? Essa semana ele falou, não quero trigo da Europa, da União Europeia, de nenhum lugar. Então, eliminou a competitividade do trigo francês, favorecendo a competitividade do trigo americano. Então, isso fez a bolsa de trigo subir hoje no mercado internacional. Esse é um dos motivos. Uhum. O segundo motivo é que a queda da semana passada foi considerada excessiva. Então, os fundos que tinham vendido muito voltaram a comprar contratos de trigo no mercado da Bolsa de Chicago. Então, tudo isso serviu para aumentar. A alta de hoje foi de 30 pontos, 31,50, e isso significa um limite de alta, praticamente, né? Então, no mercado físico, isso corresponde a mais ou menos 10 dólares por tonelada. Então, isso é muita coisa. Como eu disse semana passada, o trigo estava muito baixo, a tendência era de alta. Quem lê os meus boletins, quem recebe os meus boletins, tem lá uma flechinha indicando alta para essa semana, e já estamos começando a semana confirmando as coisas que eu dizia, porque o nível do preço do trigo está muito baixo. Ele tem que voltar para um canal de tendência que é um pouco mais alto do nível em que está agora. Uhum. Um nível, você diz baixo em relação à média, porque em relação à média histórica o preço ainda está bem favorável, né, Pacheco? Sim, a média dos últimos dias, né? Dos últimos dias, porque em relação à média histórica o preço do trigo está ótimo. Só para ter uma ideia, no ano passado, nessa mesma época, o trigo valia R$1.300 por tonelada, agora vale R$2.300. É quase o dobro, entendeu? 2.400, tem gente que pede já 2.500 e tal.
Então, é quase o dobro do que o ano passado em um ano. Então, realmente, o preço das commodities, do modo geral, está excepcional, e do trigo também. Agora, considerando os últimos movimentos do trigo, o que eu quero dizer é que ele pode voltar um pouquinho para cima ainda. Ele não vai chegar naquele nível em que ele esteve em março passado, em maio passado, de $12 por bushel, mas ele hoje está a mais ou menos 800 e poucos, mas eu acho que a 980, 960 ele vai chegar de novo. Uhum. Quem tem trigo para vender, a sugestão então é esperar um pouco. Segurar. Segura um pouco. Uhum. Se bem que os melhores momentos foram perdidos, né? Foram perdidos, porque o agricultor ele tem medo de vender o trigo, porque não sabe se ele vai colher, ele pode perder por seca e pode perder por excesso de chuva. Por seca ele perde quantidade, por excesso de chuva ele perde qualidade. Como o milho paraguaio lá agora está dando giberela, por excesso de chuva, a giberela também é uma doença que ataca muito o trigo no Brasil. Então, o agricultor tem medo de vender. Mas, meus queridos, a boa notícia é a seguinte: você não precisa vender trigo, nem soja, nem milho no mercado físico para garantir um bom preço. Basta você ir no mercado futuro, vender lá no mercado futuro, só no mercado futuro. Você não vai vender para nenhuma cooperativa, nenhum cerealista, nenhuma trade, nada. Só vai fixar preço no mercado futuro, é bem facinho isso. E se não colher, não precisa entregar. Então, se você tiver um problema de quebra de safra por seca ou excesso de chuva, você tiver um problema de qualidade, você não precisa entregar. E aí, como quando tem um problema de seca ou excesso de chuva, a cotação costuma subir, você vai ganhar dinheiro. Então, o dinheiro que você ganhar na Bolsa de Chicago vai compensar o que você perdeu, que não colheu aqui. Então, é isso que nós vamos ensinar no cursinho que o Jair está promovendo aí em Cascavel. Em breve definiremos a nova data, né, Pacheco? Possivelmente na primeira semana de agosto já tem 4 candidatos. Quando fechar 10, eu vou para Cascavel e a gente dá um curso presencial e depois a gente vê como é que faz o resto. Mas eu vou ensinar os detalhes, como é que faz isso, como é que você pode vender, fixar bons preços no mercado futuro, sem comprometer o seu físico, sem ter aqueles problemas graves, aquelas encrencas que você tem com as trades, se você não entregar o produto, com o moinho, com a indústria de soja, tal. É bem fácil, é só seguir uns passinhos aí que a gente vai ensinar. Então, eu acho que você vai ganhar dinheiro indo nesse curso. E o trigo foi o cereal mais afetado pela guerra, o fator mundial, né, Pacheco? O trigo foi o mais afetado. O produtor está numa situação privilegiada, né? Quem está plantando trigo, além das cotações, a expectativa aí para a colheita estão excelentes também, né? Sim, para este ano está muito bom. Eu acho que o Brasil, este ano, dependendo das facilidades logísticas no Porto de Rio Grande e no Porto de Paranaguá, o Brasil pode exportar 3,5 milhões de toneladas. Tem um detalhe: o Egito, eu disse que ele abriu uma licitação hoje, ele excluiu a Europa e excluiu os países do Mar Negro, mas sabe quem que ele incluiu? O Brasil. Eu aceito o trigo brasileiro para entregar em setembro na minha licitação. Especificamente trigo da Austrália, do Brasil, do Canadá, da Argentina e dos Estados Unidos. Desses 4 países ele aceita. O Brasil está incluído aí. Então, o trigo brasileiro de exportação, não sei se vocês sabem, mas pelo menos na safra passada, a qualidade do trigo brasileiro foi melhor que a qualidade do trigo argentino, que teve 1,5 ponto de proteína a mais do que o trigo argentino. Então, ele está sendo aceito
internacionalmente como um produto viável em vários países do mundo. Então, eu acho que o Brasil vai exportar mais, vai escoar mais, isso vai manter os preços do trigo elevados. E aquele relatório americano que saiu semana passada, Pacheco, sobre a oferta e demanda mundial aí de commodities, afetou o trigo também? Não. O relatório americano, o relatório do USDA foi contrário ao relatório do IGC. O IGC é um instituto que está em Londres, chama-se International Grain Council, que é feito por 50 especialistas do mundo inteiro reunidos em Londres, que também avaliam o mercado. Qual é a diferença entre o IGC e o USDA? O USDA tem muito interesse. O USDA está lá para vender trigo americano, trigo, soja, milho, café, o que for, carne, entendeu? Ele, às vezes, é manipulado para empurrar um pouquinho de estoque americano. O IGC, não. O IGC tem técnicos do mundo inteiro, ele é mais isento. E o que disse o USDA, o que disse o IGC sobre os estoques de trigo nesse mês? O USDA falou que os estoques aumentaram, 600 mil toneladas, porque eles têm interesse em baixar o preço para vender mais, entendeu? O IGC não, o IGC falou que, ao contrário, o nível de estoques finais da safra deste ano vai faltar 6 milhões de toneladas. Então, se vai faltar, é porque o preço vai subir. O termômetro da indicador de preço é justamente o estoque final do quadro de oferta e demanda. Se o estoque final cai, o preço sobe. Se o estoque final aumenta, o preço cai. Como no caso da estatística do IGC, o estoque final caiu, então a tendência é o preço subir. E o trigo russo e da Ucrânia também, a falta desse produto no mercado afeta, com certeza vai haver... Está fora de mercado. Falta de produto, exatamente. Né, Pacheco? Não tem como haver aumento de demanda com esses dois players aí fora do mercado praticamente, né? Exatamente, isso aí influencia positivamente nos preços. Uhum. Excelente, Pacheco. Sempre é bom contar com a sua análise aprofundada aí sobre esse mercado tão dinâmico aí, especialmente o trigo, que é a tua especialidade, né? Nós ficamos por aqui então, agradecemos a tua participação e qualquer novidade do mercado, contamos com você aí para nos auxiliar. Ok, disponha sempre, estou às ordens. Grande abraço, até mais. E aos seus amigos. Tchau, tchau.